que a gente está vendo nas últimas comissões investigativas do Congresso Nacional esse atributo do habeas corpus, né? Então, os depoentes vão com um amparo legal para que eles não respondem nada que possa ser usado contra eles. Essa é uma prerrogativa, mas isso irrita muitos parlamentares. O próprio Stefanuto, quando ele foi semanas atrás na CPMI do INSS, ele estava se negando a responder perguntas sobre a trajetória profissional dele, né? Aquele início de conversa que às vezes os senadores e deputados fazem numa CPMI, numa CPI, ele não estava respondendo, nem que ele é procurador, enfim, contando um pouco do histórico dele antes de chegar à presidência do INSS. Então, isso só vai irritando mais e mais os parlamentares. Agora sim, é um fato novo e que ajuda a trazer de volta a importância da CPMI do INSS, porque essa CPMI, até pelos dias em que ela funciona, é segunda, é quinta-feira, os depoimentos, são coisas mais arrastadas. Muitas vezes a gente ouve assim, nossa, será que a CPMI flopou, deixou de ter a relevância que tem? E hoje a gente tem um super fato novo que ajuda a trazer toda essa relevância para a CPMI e empolga muito os parlamentares, porque é gente que estava outro dia sentado lá na CPMI que eles estavam tentando tirar alguma coisa desses depoentes. Então, na tese que a gente acabou de acompanhar do senador Carlos Viana, isso mostra que a CPMI está no caminho certo, está contribuindo de alguma forma. E isso, claro, dá trunfo e holofote político para esses parlamentares que estão envolvidos nessa investigação, sobretudo porque em diversos momentos se teve um esfriamento, digamos assim, desses debates. Quando eu falo flopou, é nesse sentido. E agora a gente tem o cerco se fechando, se uma prisão preventiva é decretada, esse é um indicativo, ainda não temos o teor da decisão, que está sob sigilo, mas é um indicativo, porque uma prisão preventiva, e até algumas fontes me lembravam isso por aqui, Elisa, quando que uma prisão preventiva ela é decretada, né? Quando você tem, por exemplo, algum tipo de necessidade de garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência de instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. São esses os requisitos que podem ser levantados para você justificar uma prisão desse tipo. O Stefanuto está na mira desde o início dos trabalhos de investigação. Foi demitido ainda em abril e só agora, em novembro, ele é preso em uma nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Então, algum fato para justificar isso e um fato robusto ocorreu e a gente precisa ter a derrubada do sigilo para fechar as pontas. A CPMI tem um contato muito direto com o relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, mas tem caráter tudo muito sigiloso. Então, por isso que o senador ele dá algumas pistas, ele fala, por exemplo, na possibilidade da própria CPMI se voltar para os parlamentares que também foram alvos dessa decisão de hoje. Há parlamentares que, inclusive, irritaram a ponto de ter ali uma ameaça, um tom de ameaça contra membros da própria CPMI. Há entre os presos gente que estava ameaçando parlamentares e isso estava ali no bojo de todo esse processo da CPMI. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente está falando muito do Stefanuto e é importante, só para concluir, entender o elemento Stefanuto, porque no governo Lula, os descontos aumentaram em volume, aumentaram significativamente ali debaixo do nariz da gestão Lula. Mas no governo Bolsonaro também tinha desconto. E para além de olharem para Stefanuto, e isso ser um fator complicador para a gestão Lula, já que ele estava na gestão Lula, a gente tem o ex-ministro José Carlos Oliveira, que ocupou o Ministério da Previdência durante o governo Bolsonaro, que também é alvo dessa operação de hoje. Então, é uma operação que está olhando para todas as gestões, as últimas gestões, e que pode trazer fatos novos, tanto para o governo Lula, mas também olhando para o governo Bolsonaro.